Leitura do livro Surpreendido por Deus, de John Piper. Prefácio. Eu me pergunto se você associa as palavras maravilha e compaixão com a palavra doutrina. Eu associo, e não apenas a essas palavras, mas também alegria, vida e esperança. Doutrina simplesmente significa ensino. Esse termo tem sido usado para se referir a um conjunto de ensinos, geralmente afirmados por grupos religiosos, porém toda a ocorrência da palavra doutrina na Bíblia é meramente a tradução da palavra comum para ensino. Assim, quando Jesus viu as multidões que eram como ovelhas sem pastor, Marcos nos diz que ele teve compaixão do povo e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, 34. A compaixão de Jesus estimula o ensino, doutrina. Isso é o que Jesus fez, mais do que qualquer outra coisa ele ensinou. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Mateus 9, verso 35. E as pessoas geralmente ficavam surpreendidas ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Mateus capítulo 22, verso 33. A maravilha é estimulada pelo ensino de Jesus, doutrina. É surpreendente a maneira como o apóstolo João conecta doutrina ao nosso relacionamento com Deus. Ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, segundo João capítulo 1, verso 9. Se valorizarmos continuamente o verdadeiro ensino de Jesus, nós temos Deus. Isso é magnífico. Então, não é surpreendente que Jesus nos diga que o seu ensino é para nossa alegria. João 15, 11. E vida. João 6, 68. E que o apóstolo Paulo diga que toda a doutrina da Bíblia é para nossa esperança. Romanos 15, verso 4. Assim, quando eu cheguei perto do fim dos meus 33 anos como pastor na Igreja Batista de Bethlehem, em Minneapolis, Minnesota, pareceu-me bom olhar para trás ao longo das décadas e destilar as doutrinas, os ensinos maravilhosos, compassivos, vivificantes, que o despertam a alegria e sustentam esperança, que mantém tudo isso harmoniosamente coeso. Foi o que eu fiz nos meus últimos sermões à igreja. Eu penso neles como mensagem de um legado. Quais foram as principais verdades que eu gostaria de deixar aos ouvidos do meu povo? Acabei com 10 dessas verdades que viraram o meu mundo de cabeça para baixo e viraram a nossa igreja de cabeça para baixo e continuarão a virar o mundo de ponta cabeça à medida que o evangelho avançar pelo poder de Deus. Neste livro, desejo guiá-los através dessas 10 verdades, como fiz nesses últimos sermões em Bethlehem. De fato, este livro é um resumo dos principais ensinos que tentei anunciar durante esses 33 anos. Contudo, seria um erro ler este livro de maneira nostálgica. Essas mensagens são orientadas para o futuro. Elas devem ser vividas hoje e amanhã. Explico no capítulo 1 que o objetivo não era pousar o avião após um voo de 33 anos na Bethlehem, mas sim decolar 2 novas temporadas de vida, a deles e a minha. Isso porque, como você logo lerá, essas doutrinas são extremamente indomáveis, explosivamente incontroláveis e poderosamente transformadoras. Todo dia ocorre o lançamento do restante da sua vida. Você não está preso ao seu passado, não se você se voltar para Jesus e crer no ensino dele. Não se você for surpreendido por Deus. Antes, você conhecerá a verdade, a doutrina, e a verdade os libertará. João 8, 32. John Piper, Minneapolis, Minnesota, março de 2018. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Êxodo 3, verso 13 ao 15. Capítulo 1. Título: Deus é. Meu objetivo final nos 10 capítulos deste livro é espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, eu pretendo exaltar tanto a Deus o Pai e a Deus o Filho através de Deus o Espírito, de modo que você e milhares de pessoas através de você seja estimulado a se unir a mim em alegre adoração ao nosso Deus triuno. Sob esse objetivo geral, minha intenção é despertar e fortalecer em você uma poderosa convicção enquanto você lê. Quando preguei estas mensagens na Igreja Batista Bethlehem, no final dos meus 33 anos de ministério, eu quis que eles as entendessem como uma preparação, não uma consumação. Ou, em outras palavras, eu esperava ajudá-los a ver e sentir que minha transição como pastor e pregador é menos sobre o pouso e mais sobre a decolagem. É menos sobre as grandes coisas que Deus fez e mais sobre as coisas maiores que Deus fará. Portanto, pareceu-me bem, com o encorajamento da equipe pastoral de Bethlehem, voltar a nossa atenção para uma série de realidades fundamentais, verdades determinantes, ênfase de 30 anos e marcos bíblicos que moldaram profundamente a igreja nessas últimas 3 décadas. Hoje, de forma tão marcante como quando preguei estes sermões, eu ainda vejo o resumo das verdades fundamentais neste livro é como uma decolagem em vez de um pouso. Elas nos levam a buscar preparação em vez de ponderar sobre a consumação, a tomar posse das coisas maiores que estão por vir, em vez de nos deter nas grandes coisas do passado. A razão é que essas realidades fundamentais expostas em cada capítulo são extremamente indomáveis, explosivamente incontroláveis e poderosamente transformadoras. Elas não apenas sustentam o presente e explicam o passado, elas são vivas, ativas e sobrenaturalmente cheias de poder para levar a igreja a lugares que ainda não sonhamos, de maneira que ainda não sonhamos. E assim, nós nos voltamos para essa série de realidades fundamentais. Essas verdades determinantes, essas ênfases de 30 anos de ministério, esses marcos bíblicos que não só moldaram uma igreja, como viraram o mundo de ponta cabeça desde os primeiros dias do cristianismo e que continuam e continuarão a fazer isso até Cristo voltar. Nós nos voltamos a essas verdades extremamente indomáveis, explosivamente incontroláveis e poderosamente transformadores, a fim de sermos surpreendidos por Deus. Deus absolutamente é. A primeira ênfase teológica é que Deus é, ou, para dizê-lo como o texto bíblico diz, Deus é o que é. Ou, para dizê-lo de maneira mais filosófica, Deus absolutamente é. Esse é o fato mais básico e mais definitivo. Ponto. Considerando os bilhões de fatos que existem, esse fato está na base e no topo. Ele é o fundamento de todos os outros e a consumação de todos os outros. Nada é mais básico e nada é mais definitivo do que o fato de que Deus é. Nada é mais fundamental do que isto. Deus é.
Nada é mais fundamental para a sua vida, seu casamento, seu trabalho, sua saúde, sua mente ou seu futuro do que o fato de que Deus é. Nada é mais fundamental para o mundo ou para o sistema solar ou para a Via Láctea ou para o universo do que o fato de que Deus é. E nada é mais fundamental para a Bíblia, a autorrevelação de Deus e a glória do Evangelho de Jesus do que o fato de que Deus é. A realidade que Deus absolutamente é permanece como o aspecto central de Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 15. Permita-me explicar o contexto. Por vários séculos, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, viveu como estrangeiro no Egito e por muito tempo foram tratados como escravos. Agora, o tempo da libertação de Deus se aproximava. Então, nasce um bebê judeu chamado Moisés. Ele é providencialmente resgatado do decreto de morte pela filha do faraó e criado na corte. Quando adulto, ele defende um compatriota seu, acaba por matar um egípcio e foge para a terra de Midian. Ali, Deus aparece para ele em uma sarça ardente, como lemos em Êxodo 3, versos 6 ao 10. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés é o líder escolhido por Deus para tirar o seu povo da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Porém, Moisés recua. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Versículo 11 e 12. E então, Moisés nos leva a uma das coisas mais importantes que Deus já disse. Este é o nosso texto, Êxodo 3, verso 13 ao 15. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, em hebraico, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. 3 verdades que Deus diz sobre si mesmo. Você pergunta meu nome. Deus diz: Eu lhe direi 3 coisas. Primeiro, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Verso 14, parte A. Ele não disse que esse era o seu nome. Ele disse com efeito: Antes que você se preocupe com meu nome, ou qual minha posição entre os muitos deuses do Egito, Babilônia ou Filístia, e antes de pensar em conjurar-me com meu nome, e mesmo antes de você se perguntar se eu sou o Deus de Abraão, fique atordoado com isto. Eu sou o que sou. Eu absolutamente sou. Antes de você conhecer meu nome, conheça meu ser, que eu sou o que sou,
que eu absolutamente sou, é primeiro, fundamental e de infinita importância. Em segundo lugar, disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Verso 14, parte B. Aqui, ele ainda não deu a Moisés seu nome. Ele está construindo uma ponte entre seu ser e o seu nome. Aqui, Deus simplesmente coloca a declaração de seu ser em vez de seu nome. Ele disse: diga, eu sou, me enviou a vós outros. Aquele que absolutamente é, me enviou a vocês. Em terceiro lugar, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, hebraico, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, Yahvé. Versículo 15. Finalmente, ele nos dá seu nome. O termo é quase sempre traduzido como Senhor, todas as letras em maiúsculo. Na Bíblia, em português, mas no hebraico seria pronunciado algo como Yahvé, e é construído sobre a palavra que significa eu sou. Assim, toda vez que ouvimos a palavra Yahvé, ou a forma curta Iá, que você ouve toda vez que você canta Aleluia, louvado seja o Senhor, ou toda vez que você vê Senhor na Bíblia, você deve pensar: este é um nome próprio, como Pedro, Tiago ou João, construído a partir da expressão eu sou, e que nos lembra cada vez que Deus absolutamente é. Deus absolutamente é isso, maravilhoso. Deus deu um nome a si mesmo, usado mais de 4.000 vezes no Antigo Testamento, que, quando ouvido, nos urge a pensar que ele absolutamente é, ele é absoluto. Esta é a primeira das realidades extremamente indomáveis, explosivamente incontroláveis e poderosamente transformadoras, que iremos considerar. Um povo que está impressionado e surpreendido com a verdade que Deus é, será um povo ao qual nada pode resistir. Nosso Deus triuno gosta de aparecer em poder gracioso, onde as pessoas são movidas pelo fato de que Ele é. 10 verdades que significam para Deus ser quem Ele é. O que significa para Deus ser quem Ele é? Aqui estão 10 pontos. Número 1. O ser absoluto de Deus significa que Ele nunca teve um começo. Isso abala a mente. Toda criança pergunta: quem fez Deus? E todo pai sábio diz: ninguém fez Deus. Deus simplesmente é e sempre foi, sem começo. Segundo, o ser absoluto de Deus significa que Deus nunca terminará. Se ele não surgiu, ele não pode deixar de ser, porque ele é o ser. Ele é o que é. Não há lugar para ir além de ser. Só existe ele. Antes de criar, é tudo o que há. Deus. Terceiro, o ser absoluto de Deus significa que Deus é uma realidade absoluta. Não há realidade antes dele. Não há realidade fora dele, a menos que ele queira e o faça. Antes de criar, ele não era uma das muitas realidades. Ele estava simplesmente lá, como realidade absoluta. Ele é tudo que havia eternamente, sem espaço, sem universo, sem vazio. Só Deus, absolutamente lá, absolutamente tudo. Quarto, o ser absoluto de Deus significa que Deus é totalmente independente. Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, ou apoiá-lo, ou aconselhá-lo, ou torná-lo o que ele é. É isso o que as palavras ser absoluto significam. Quinto, o ser absoluto de Deus significa que tudo que Deus não é,
Deus depende totalmente de Deus. Tudo que Deus não é Deus é secundário e dependente. O universo inteiro é totalmente secundário, não primário. O universo surgiu por Deus e permanece a cada momento dependente da decisão de Deus de mantê-lo em existência. Sexto, o ser absoluto de Deus significa que todo o universo comparado a Deus é como nada. A realidade contingente e dependente é para a realidade absoluta e independentemente como uma sombra para a substância, como um eco para um trovão, como uma bolha para o oceano. Tudo que vemos, tudo com o qual nos maravilhamos no mundo e nas galáxias é como nada comparado a Deus. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías 40, verso 17. Sétimo, o ser absoluto de Deus significa que Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando em algo. Ele é quem é. Não há desenvolvimento em Deus. Não há progresso. A perfeição absoluta não pode ser melhorada. Oitavo, o ser humano de Deus significa que ele é o padrão absoluto de verdade, bondade e beleza. Não há livro de leis para o qual ele se volta para saber o que é certo. Nenhum almanaque para estabelecer fatos. Nenhuma organização para determinar o que é excelente ou belo. Ele mesmo é o padrão do que é certo, do que é verdadeiro, do que é belo. Nono, o ser absoluto de Deus significa que Deus faz o que lhe agrada e isso é sempre correto, sempre belo e sempre de acordo com a verdade. Não há restrições sobre ele que venham de fora e que possam impedi-lo de fazer qualquer coisa que lhe agrade. Toda a realidade que está fora dele foi ele quem criou e projetou, e é ele, como realidade absoluta, quem governa. Então, ele está totalmente livre de quaisquer restrições que não se originam do conselho de sua própria vontade. Décimo, o ser absoluto de Deus significa que ele é a realidade mais importante e mais valiosa, e a pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e apreciação do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Porque Deus é. Deus absolutamente é. Nós acreditamos e valorizamos isso. Deus é. Esta é uma realidade extremamente indomável, explosivamente incontrolável e poderosamente transformadora. Deus é. Portanto, é um ultraje cósmico potencializado bilhões de vezes que Deus seja ignorado, tratado como insignificante, questionado, criticado, tratado virtualmente como se fosse nada e alguém em que as pessoas pensem menos do que nos tapetes de suas casas. Sendo Deus a realidade mais significativa, nada é corretamente conhecido à parte do relacionamento com Ele. Ele é a fonte, o objetivo e o definidor de todos os seres e de todas as coisas. Sejamos, portanto, um povo apaixonado por Deus. Conhecê-lo, admirá-lo, torná-lo conhecido como glorioso deve ser a nossa paixão motivadora. Ele deve ser dominante em nossa consciência. Se nós existirmos para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus, então tudo deve começar e terminar com Ele. Tudo deve estar ligado a Ele. Com a ajuda de Deus, não blasfemaremos contra Ele. Não blasfemaremos contra o Deus que absolutamente é, superestimando ou tornando periférico ou chamando de a razão de todas as coisas, enquanto são as coisas que realmente nos alegram. Devemos temer
tropeçar na crítica de Albert Einstein, sobre a qual Charles Misner escreveu há 20 anos. Eu vejo o design do universo como uma questão essencialmente religiosa. Isto é, deve-se ter algum tipo de respeito e admiração por todo o negócio. É bastante magnífico e não deve ser subestimado. De fato, creio que é por isso que Einstein viu tão pouca utilidade na religião organizada, embora ele me pareça um homem basicamente muito religioso. Ele deve ter olhado para o que os pregadores diziam sobre Deus e sentiam que eles estavam blasfemando. Ele tinha visto muito mais majestade do que eles jamais imaginaram. E eles simplesmente não estavam falando sobre a coisa real. Quando li isso pela primeira vez, eu disse: ó Deus, nunca, nunca deixe que isso aconteça com nossa igreja. Há milhares de pessoas nessa cidade e bilhões no mundo que estão famintas para conhecer o Deus vivo e verdadeiro que absolutamente é. E temos as boas novas de que esse Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por pecadores depreciadores de Deus como nós, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo possa conhecer esse Deus e alegrar-se para sempre. Então, estejamos plenamente conscientes do nosso chamado. Existimos para espalhar uma paixão pelo Deus que absolutamente é. Este é o lugar onde estivemos, é para onde estamos indo, indomável, incontrolável e poderoso para transformar eu sou o que sou. Deus absolutamente é. Mas sobre o Deus que é. 7 gloriosas verdades sobre Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 4. Aqui estão 7 vislumbres de Deus que vejo nestes 4 versículos. 1. Deus está vivo. Primeiro, ele está vivo. No ano em que o rei Uzias morreu, Uzias está morto, mas Deus continua vivo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Deus era o Deus vivo quando este universo passou a existir. Ele era o Deus vivo quando Sócrates bebeu veneno. Ele era o Deus vivo quando William Bradford governou a colônia de Plymouth. Ele era o Deus vivo em 1966, quando Thomas Althusser proclamou sua morte e a revista Time estampou isso na sua capa. E ele será o Deus vivo daqui a 10 trilhões de anos, quando todos os insignificantes disparos contra sua realidade tiverem caído no esquecimento, como tiros de espoleta no fundo do Oceano Pacífico. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Não há um único chefe de Estado em todo o mundo que ainda estará lá daqui a 50 anos. A rotatividade na liderança mundial é de 100%, mas não é assim com Deus. Ele nunca teve um começo e, portanto, não depende de nada para a sua existência. Ele sempre foi e sempre estará vivo. 2. Deus possui autoridade. Em segundo lugar, ele possui autoridade. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nenhuma visão do céu jamais contemplou Deus arando um campo, cortando grama, engraxando sapatos, preenchendo relatórios ou carregando um caminhão. O céu não está desmoronando pela falta de cuidado. Deus nunca verá o fim de seu reino celestial. Ele se assenta e ele se assenta em um trono. Tudo está em paz e ele tem controle. O trono é o seu direito de governar o mundo.
Não damos autoridade a Deus sobre nossas vidas. Ele a tem, que gostemos ou não. É uma loucura total agir como se tivéssemos qualquer direito de colocar Deus em questão. Precisamos ouvir de tempos em tempos palavras como as quais que Virginia Steen disse no Jornal Reformado. Vamos esclarecer uma coisa: Deus pode fazer tudo o que bem entender, com todas as coisas, e se algo lhe agrada, então é feito. Ipso facto. Bem, a atividade de Deus é o que é. Não há nada além. Sem ela, não haveria seres, incluindo seres humanos, que presumiriam julgar o Criador de tudo que existe. Poucas coisas são mais humilhantes, poucas coisas nos dão aquele senso de majestade pura, quanto à verdade que Deus tem absoluta autoridade. Ele é o Supremo do Tribunal, o Legislativo e o chefe do Executivo. Não há como apelar para ninguém acima dele. 3. Deus é onipotente. Terceiro, Deus é onipotente. O trono de sua autoridade não é entre muitos, é o alto e sublime. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Deus ser mais alto que qualquer outro trono indica o poder superior de Deus para exercer a sua autoridade. Nenhuma autoridade oposta pode anular os decretos de Deus. O que ele propõe, ele realiza. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4:35. E essa autoridade soberana do Deus vivo é um refúgio repleto de alegria e poder para aqueles que guardam seu pacto. Número 4. Deus é resplandecente. Quarto, Deus é resplandecente. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas, vestes, enchiam o templo. Você já viu fotos de noivas cujos vestidos são colocados em volta delas, cobrindo os degraus e a plataforma? Qual seria o significado se a cauda preenchesse os corredores e cobrisse os assentos e o coral com o tecido de uma peça só? O manto de Deus preencher todo o templo celestial significa que ele é um Deus de incomparável esplendor. A plenitude do esplendor de Deus se mostra de mil maneiras. Eu costumava ler Rangerrick. Lembro-me de um artigo sobre espécies de peixe que vivem no fundo do mar escuro e têm suas próprias luzes. Algumas têm como que lâmpadas penduradas em seus queixos. Algumas têm narizes luminescentes. Algumas têm faróis sob os olhos. Existem milhares de peixes com luz própria que vivem nas profundezas do oceano, onde nenhum de nós pode vê-los e se maravilhar. Eles são espetacularmente estranhos e belos. Por que eles estão lá? Porque não há apenas uma dúzia de tipos simples e eficazes? Porque Deus é exuberante em esplendor. A sua plenitude criativa transborda em beleza excessiva. E se o mundo é assim, quanto mais resplandecente deve ser o Senhor que o imaginou e o fez. 5. Deus é reverenciado. Quinto, Deus é reverenciado. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Ninguém sabe o que são essas estranhas criaturas de 6 asas, com pés, olhos e inteligências. Eles nunca mais aparecem na Bíblia, pelo menos não sob o nome de serafins. Dada a grandeza da visão e o poder das hostes angelicais, será melhor não imaginarmos bebês gordinhos e com asas voando diante do Senhor. De acordo com o versículo 4, quando um deles fala, os alicerces do templo tremem. Faremos melhor se pensássemos nos Blues Angels,
Aqueles 4 jatos que voam em formação, voando diante da comitiva presidencial e rompendo a barreira do som bem diante de seu rosto. Não há criaturas insignificantes ou bobas no céu, apenas seres magníficos. E o ponto é, nem mesmo eles conseguem olhar para o Senhor, nem se sentem dignos de deixar os seus pés expostos diante da presença dele. Mesmo sendo grandiosos, bons e incontaminados pelo pecado humano, eles reverenciam seu Criador com grande humildade. Um anjo atemoriza, um homem com seu resplendor e poder. Mas os próprios anjos se escondem em santo temor e reverência diante do esplendor de Deus. Ele é continuamente reverenciado. Sexto, Deus é santo. Sexto, Deus é santo e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Verso 3. A linguagem força os limites de sua utilidade aqui. O esforço para definir a santidade de Deus acaba por dizer: Deus ser santo significa que Deus é Deus. Permita-me fazer uma ilustração. A raiz do significado de santo é provavelmente ser cortado ou separado. Algo santo é cortado e separado do uso comum. Poderíamos dizer secular. As coisas e pessoas terrenas são santas quando são separadas do mundo e dedicadas a Deus. Assim, a Bíblia fala sobre a Terra Santa. Êxodo 3, 5. Assembleias santas. Êxodo 12, verso 16. Sábados santos. Êxodo 16, 23. Uma nação santa. Êxodo 19, verso 6. Vestes santas. Êxodo 28, verso 2. Uma cidade santa. Neemias, capítulo 11, verso 1. Promessas santas. Salmo 105, verso 42. Homens santos. 2 Pedro 1, 21. E mulheres santas. 1 Pedro 3, 5. Escrituras santas. 2 Timóteo 3, 15. Mãos santas. 1 Timóteo 2, 8. Beijo santo. Romanos 16, verso 16. E uma fé santa. Judas 1, 20. Quase tudo pode se tornar santo se for separado do uso comum e dedicado a Deus. Porém, observe o que ocorre quando essa definição é aplicada ao próprio Deus. Do que você pode separar Deus para torná-lo santo? A própria divindade de Deus significa que ele é separado de tudo que não é Deus. Existe uma diferença qualitativa infinita entre Criador e criatura. Deus é único, sui generis, ele é distinto. Nesse sentido, ele é totalmente santo. Mas então, você não disse mais do que ele ser Deus. Ou, se a santidade de um homem deriva de estar separado do mundo e dedicado a Deus, a quem Deus se dedica para obter a sua santidade? A ninguém além de si mesmo. É uma blasfêmia dizer que existe uma realidade superior a Deus, a qual ele deve se conformar para ser santo. Deus é a realidade absoluta, além do qual há apenas mais de Deus. Quando perguntado sobre seu nome, em Êxodo 3, verso 14, ele disse: Eu sou o que sou. Seu ser e seu caráter são totalmente indeterminados por qualquer coisa fora dele mesmo. Deus não é santo porque observa as regras. Ele escreveu as regras. Deus não é santo porque ele aguarda a lei. A lei é santa porque revela Deus. Deus é absoluto. Todo o restante é derivado. Então, o que é a sua santidade? É o seu valor infinito. A sua santidade é a sua essência divina absolutamente única. Quem em sua singularidade tem valor infinito. Ela determina tudo o que ele é e faz, e não é determinada por ninguém. A sua santidade é o que ele é como Deus, o que ninguém mais é ou jamais será.
Chame isso de sua majestade, sua divindade, sua grandeza, o seu valor como a pedra de um grande valor. Por fim, a linguagem se esgota na palavra santo. Navegamos por fim, o fim do mundo, no silêncio absoluto de reverência, maravilha e assombro. Ainda pode haver mais para conhecer sobre Deus, mas isso estará além das palavras. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 2, verso 20. Sétimo, Deus é glorioso. Mas antes do silêncio, do tremor, das bases e da fumaça que tudo oculta, aprendemos uma sétima e última coisa a respeito de Deus. Deus é glorioso, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é a manifestação da sua santidade. A santidade de Deus é a perfeição incomparável da sua natureza divina. A sua glória é a revelação clara do segredo de sua santidade. Em Levítico 10:3, Deus diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado. Quando Deus se revela santo, o que vemos é a glória. A santidade de Deus é a sua glória oculta. A glória de Deus é a sua santidade revelada. Conexões entre Deus e o Evangelho. Agora, o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, encarnado como Deus homem, que foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos no centro da história? O Evangelho de João, capítulo 12, nos mostra as conexões mais claramente do que qualquer outro. E vou expressá-lo em uma declaração muito breve. Em Isaías 6, o profeta apresenta Deus como alto, santo, majestoso, cheio de autoridade, soberano e resplandecente. E Deus diz no versículo 10 que esta mensagem endurecerá o povo. Eles não querem um Deus assim. Porém, o capítulo termina com uma referência a um toco fielmente que permanece, e Isaías fala de uma semente santa. Versículo 13. Em Isaías 53, essa semente é descrita como o servo sofredor, que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, do verso 2 ao 3. Exatamente o oposto da imagem de Deus em Isaías 6. Porém, Isaías 53, verso 1, diz que eles também rejeitaram essa mensagem. Quem creu em nossa pregação? Estes são os dois textos que João cita em referência à rejeição de Jesus em João 12, 38 e 40. Por quê? João fala sobre Isaías no capítulo 12, versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e ele falou a seu respeito. João 12, verso 41. Em outras palavras, Jesus foi o cumprimento tanto da majestade de Isaías 6, como da miséria de Isaías 53. E é por isso, diz João, que ele foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Por quê? Porque Jesus era a glória de Isaías 6 e o servo sofredor de Isaías 53. João diz isso em João 12, 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E essa glória era a mistura sem precedentes da majestade de Isaías 6 e a miséria de Isaías 53. E por que esse Cristo incomparável foi rejeitado? João dá a resposta em João 12, 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, rejeitaram Jesus, a personificação da glória de Deus,
tanto em sua grandeza como Deus e em sua humildade como o servo sofredor. Mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A sua rejeição era o plano, porque a sua morte pelos pecadores era o plano. Então, ele abandona o seu povo, Israel. Por que eles o rejeitaram? Não, isso também faz parte do plano. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Romanos 11, versos 25 e 26. Ou, como Romanos 11:31 afirma, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Nada foi em vão. Não houve desvio no caminho para essa grande salvação de todos os eleitos de Deus. E quando Paulo medita e olha para todo o plano, ele adora. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, do verso 33 ao 36. Este é o nosso Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Isaías 43, do verso 1 ao 7. Capítulo 2. A glória de Deus. Após a pergunta do capítulo 1, Deus existe? A qual que Deus responde, eu sou. Êxodo 3,14. Podemos encontrar a próxima verdade extremamente indomável, explosivamente incontrolável e poderosamente transformadora na resposta para a pergunta: por que Deus criou o mundo? A resposta breve, que ressoa por toda a Bíblia como um trovão, é: Deus criou o mundo para a sua glória. Falaremos sobre o que isso significa, mas primeiro vamos estabelecer o fato. Observe os versículos chaves em Isaías 43, versos 6, parte B e 7. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Mesmo se o significado mais restrito aqui for eu trouxe Israel à existência para a minha glória, o uso das palavras criei, formei e fiz está nos apontando de volta para o ato original da criação. É para isso que Israel existe. Afinal, por que é para isso que tudo existe? Para a glória de Deus. Criados para a sua glória. Quando o primeiro capítulo da Bíblia diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1:27.
Qual é o ponto principal? O ponto principal de uma imagem é refletir. Imagens são feitas para apontar, expressar algo do original, apontar para o original, glorificar o original. Deus fez os seres humanos à sua imagem para que o mundo se enchesse de refletores de Deus, imagem de Deus, 7 bilhões de estátuas de Deus, a fim de que ninguém perca o ponto principal da criação. Ninguém, a menos que fosse cego, poderia perder o ponto principal da humanidade, a saber, Deus. Conhecer, amar e mostrar a Deus. Os anjos clamam em Isaías 6:3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia de milhões de seres humanos que carregam a imagem de Deus. Ruínas gloriosas, mas não apenas os seres humanos, a natureza também. Porque um mundo tão deslumbrante para vivermos? Por que um universo tão vasto? Eu li há algum tempo que há mais estrelas no universo do que palavras e sons que todos os humanos de todos os tempos já falaram. Por quê? A Bíblia é clara sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19:1. Se alguém pergunta se a Terra é o único planeta habitado e o ser humano é o único habitante racional entre as estrelas, por que o universo tão grande e vazio? A resposta é: isso não é sobre nós, é sobre Deus. E isso é um eufemismo. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e mostrá-lo. E assim ele nos deu uma pista de como ele é, o universo. O universo está declarando a glória de Deus e a razão pela qual nós existimos é vermos o universo, maravilharmos com ele e glorificarmos a Deus por causa dele. Logo, Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. A grande tragédia do universo é que, enquanto os seres humanos foram feitos para glorificar a Deus, todos nós ficamos aquém deste propósito e mudamos a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Romanos 1, 23. Especialmente naquela que vemos no espelho. Essa é a essência do que chamamos pecado. Então, por que Deus criou o universo? Ressoando como um trovão, através de toda a Bíblia, de eternidade a eternidade, Deus criou o mundo para a sua glória. O testemunho de Isaías. Isaías afirma claramente em 43, verso 7, que Deus criou o mundo para a sua glória. Ele continua a reforçar isso repetidamente através da realidade para nos ajudar a sentir e fazer isso parte do tecido do nosso pensamento. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40, verso 5. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. Exultai, vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44, verso 23. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Isaías 48, do verso 9 ao 11.
e me disse: Tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Isaías 49, verso 3. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías 60, verso 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, do verso 1 ao 3. O que significa glorificar? Deus criou o mundo para que ele seja glorificado, o que não significa para que ele seja glorioso. Não tome a palavra glorificar e considere como a palavra embelezar. Embelezar significa tomar um cômodo comum e torná-lo belo. Não temos um Deus comum e o tornamos belo. Isso não é o que significa glorificar a Deus. Quando Deus criou o mundo, ele não o criou por qualquer necessidade, fraqueza ou deficiência. Ele criou a partir de plenitude, força e completa suficiência. Como Jonathan Edwards disse, não existe argumento do vazio ou deficiência de uma fonte que seja inclinada a transbordar. Assim, não glorificamos a Deus melhorando a sua glória, mas vendo, provando e mostrando a sua glória, que é o mesmo que conhecer, amar e mostrar. Ou considere a palavra engrandecer, como em Filipenses 1:20 diz, que Cristo seja engrandecido. Nós engrandecemos a sua glória como um telescópio e não como um microscópio. Os microscópios fazem coisas pequenas parecerem maiores do que são. Os telescópios tornam as coisas grandes e inimaginavelmente mais parecidas com o que realmente são. Nossas vidas devem ser telescópicas em relação à glória de Deus. Fomos criados para ver a sua glória, sermos maravilhados com a sua glória e viver de modo a ajudar os outros a vê-lo e fruí-lo pelo que ele realmente é, conhecer, amar e mostrar a sua glória. É por isso que o universo existe. Se isso se apoderar de você do jeito que deveria, afetará o modo como pensa e sente em relação a tudo. Agora você sabe porque tudo existe. Você não sabe tudo. Existem bilhões de coisas que você não sabe, mas você nunca fica sem saber de algo importante a respeito de tudo, porque você sabe que tudo existe para a glória de Deus. Você sabe alguma coisa sobre todas as coisas, e esta é uma das coisas mais importantes que você pode saber sobre qualquer coisa. E assim, saber isso, que todas as coisas existem para a glória de Deus, é saber algo supremamente importante sobre tudo, ou seja, para que finalidade? Em última instância, tudo existe. Isso é maravilhoso. Glória centrada na cruz. Apenas dizer que Deus criou o mundo para a sua glória é muito geral. Não podemos parar por aqui. Essa afirmação ainda está muito desconectada das pessoas específicas da Trindade e do fluxo da história do modo como Deus a está guiando. A questão não é apenas porque Deus criou o mundo, mas por que este mundo? Por que esses milhares de anos da história humana com um começo glorioso, uma queda terrível no pecado, uma história de Israel, a vinda do Filho de Deus ao mundo, uma morte substitutiva, uma ressurreição triunfante, a fundação da igreja, a história das missões globais, até onde estamos hoje? Por que este mundo? Esta história? E a resposta breve a essa pergunta é: para a glória da graça de Deus, manifesta de modo supremo na morte de Jesus. Ou, para dizê-la mais plenamente, este mundo, esta história como está se desenrolando,
foi criado e é guiado e sustentado por Deus, para que a graça de Deus, supremamente demonstrada na morte e ressurreição de Jesus pelos pecadores, seja glorificada por toda a eternidade nas alegrias dos redimidos, pelas quais Cristo é exaltado. Ou vamos resumir: este mundo existe para a glória da graça de Deus revelada na obra salvífica de Jesus. O que significa que a igreja não deve ser apenas uma igreja centrada em Deus, mas uma igreja que exalta a Cristo e uma igreja guiada pelo Evangelho. Para nós, há uma conexão inquebrável entre a glória de Deus, a glória da graça, a glória de Cristo e a glória da cruz. Permita-me mostrar-lhe, a partir da Bíblia, como a glória de Deus está vinculada à cruz de Cristo. Podemos fazer isso em 5 etapas. Número 1. O ápice de Deus manifestar sua própria glória é a manifestação de sua graça, resultando em louvor. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Em outras palavras, a glória da graça de Deus, o que Paulo chama de a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios 2:7. É o ponto alto e final na revelação da glória de Deus. E o objetivo da predestinação é que vivamos para o louvor da glória dessa graça para sempre. Este é o desfecho da sua glória e de tudo mais. Até mesmo a ira de Deus serve a esse propósito. Assim diz Paulo em Romanos 9, versos 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. A ira é penúltima, a glória da graça nos vasos de misericórdia é final. 2. Deus planejou o louvor da glória da sua graça antes da criação. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 4 e 6. A graça não foi uma reflexão tardia em resposta à queda do homem. Era o plano, porque a graça é o topo do monte da sua glória. E ele criou o mundo para a sua glória. Deus planejou o mundo para a glória da sua graça. Número 3. O plano de Deus era que o louvor da glória da sua graça viesse por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória de sua graça. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Essa predestinação para o louvor da glória, da graça de Deus, ocorreu por meio de Jesus Cristo, na comunhão eterna da Trindade. O Pai e o Filho planejaram que a graça de Deus seria supremamente revelada por meio da obra salvífica do Filho. Mais uma vez, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, antes que começassem os tempos, o plano era a revelação da glória da graça de Deus, especificamente por meio de Cristo Jesus. 4. Desde a eternidade, o plano de Deus era que a glória da sua graça atingisse seu clímax na obra salvífica de Jesus. Percebemos esse fato no nome que já estava no livro dos redimidos antes da criação do mundo, antes que houvesse algum pecado humano pelo qual morrer. Deus planejou que o seu filho fosse morto pelos pecadores. Sabemos disso por causa do nome dado ao livro da vida
antes da criação. Adorá-la-ão, a besta, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. O nome do livro que existia antes da criação era o livro da vida, do Cordeiro que foi morto. O plano era a glória, o plano era a graça, o plano era Cristo e o plano era a morte. E essa morte por pecadores como nós é o coração do Evangelho. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo o chama de o Evangelho da glória de Cristo. 5. Portanto, o propósito final de criar, governar e sustentar esse mundo é o louvor da glória da graça de Deus na crucificação do Filho em favor dos pecadores. É por isso que Apocalipse mostra que por toda a eternidade cantaremos o cântico do Cordeiro. Nós diremos com admiração e louvor: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Louvaremos 10.000 fatos sobre o nosso Salvador, mas não diremos nada mais glorioso do que tu fostes morto e compraste milhões. Então, para concluir, nós perguntamos: por que Deus criou o mundo? E nós respondemos com as Escrituras: Deus criou o mundo para a sua glória. Deus não o criou por necessidade. Ele não criou por causa de uma deficiência que precisava ser suprida. Ele não era solitário. Ele era supremamente feliz na comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou o mundo para demonstrar a sua glória, de modo que o seu povo pudesse conhecê-lo, amá-lo e revelá-lo. E por que Deus criou um mundo que se tornaria semelhante a este mundo? Um mundo que caiu em pecado, um mundo que trocou a glória de Deus pela glória de imagens. Porque ele permitiria, governaria e sustentaria tal mundo? E nós respondemos: para o louvor da glória e da graça de Deus, demonstrada supremamente na morte de Jesus. Perguntas finais. A razão última para todas as coisas é a comunicação da glória e da graça de Deus para o louvor alegre de uma multidão redimida, compostas por pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Todas as coisas são criadas, governadas e sustentadas para a glória de Deus, que atinge o seu clímax na glória da sua graça, que brilha mais intensamente na glória de Cristo, que se concentra mais claramente na glória da cruz. Então pergunto: a glória de Deus é o tesouro mais brilhante no horizonte do seu futuro? Paulo expressou o coração cristão em Romanos 5:2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A glória da graça é a mais doce notícia para a sua alma culpada? A glória de Cristo em sua vida é o exemplo presente e pessoal da graça de Deus? A glória da cruz é a beleza mais triste e feliz para a sua alma redimida? Mais sobre a glória de Deus. 7 exemplos do comprometimento de Deus com seu nome. O que significa Deus se deleitar em seu nome? Significa que Deus se deleita em suas próprias perfeições, em sua própria glória. O nome de Deus nas Escrituras, com frequência, significa virtualmente a mesma coisa que o glorioso e excelente caráter de Deus. Porém, muitas vezes, significa algo um pouco diferente, a saber, a glória de Deus tornando-se pública. Em outras palavras, o nome de Deus muitas vezes se refere à sua reputação, sua fama, seu nome. É assim que usamos a palavra nome quando dizemos que alguém está fazendo um nome para si mesmo. Ou, às vezes, dizemos que aquela é uma marca de nome. Queremos dizer uma marca com uma reputação.
Isto é o que eu penso que Samuel quis dizer em 1 Samuel capítulo 12, verso 22, quando diz que Deus fez de Israel um povo para si mesmo e que ele não rejeitaria Israel por causa do seu grande nome. Permita-me apontar-lhe algumas outras passagens que comunicam essa ideia de reputação, fama ou renome de Deus. Número 1. O cinto de Deus. Em Jeremias, capítulo 13, verso 1, Deus descreve Israel como um cinto que foi escolhido para revelar a glória de Deus, mas foi encontrado inútil. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Porque Israel foi escolhido e feito a vestimenta de Deus, para que pudesse ser um nome, louvor e glória. As palavras louvor e glória, nesse contexto, nos indica que o nome significa renome ou reputação. Deus escolheu Israel para que o povo construísse uma reputação para ele. 2. O ensino de Davi. Davi ensina o mesmo em uma das suas orações em 2 Samuel, capítulo 7, verso 23. Ele diz que o que distingue Israel de todos os outros povos é que Deus lidou com eles de maneira a fazer um nome para si mesmo. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Em outras palavras, quando Deus redimiu o seu povo no Egito e depois o guiou através do deserto para a terra prometida, ele não estava apenas favorecendo o povo, ele estava agindo como diz Samuel, por causa do seu grande nome, 1 Samuel capítulo 12, verso 22. Ou, como Davi diz, ele estava fazendo para si um nome, uma reputação. Número 3. O ponto do Êxodo. Vamos voltar ao Êxodo por um momento. É aqui que Deus realmente formou um povo para si mesmo. Pelo restante de sua existência, Israel tem lembrado do Êxodo como um evento-chave em sua história. Assim, no Êxodo, nós podemos ver o que Deus está fazendo ao escolher um povo para si mesmo. Em Êxodo 9,16, Deus fala a Faraó uma palavra que permite que ele e nós saibamos porque Deus está enviando 10 pragas em vez de ter menos trabalho, realizando uma catástrofe rápida. Esse texto é tão crucial que Paulo o cita em Romanos 9,17, para resumir o propósito de Deus no Êxodo. Deus diz a Faraó: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O objetivo do Êxodo era fazer uma reputação mundial para Deus. A questão principal das 10 pragas e da milagrosa travessia do Mar Vermelho era demonstrar o maravilhoso poder de Deus em favor do seu povo escolhido gratuitamente, com o objetivo de que essa reputação e nome fossem declaradas em todo o mundo. Deus tem grande deleite em sua reputação. 4. O testemunho de Isaías. Os profetas e poetas de Israel posteriores interpretaram o Êxodo desse modo? Sim, eles interpretaram. Isaías diz que o objetivo de Deus no Êxodo era fazer para si um nome eterno. Ele descreveu Deus como aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés. Quem fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Isaías 63, verso 12 ao 14. Então, quando Deus mostrou seu poder para libertar o seu povo do Egito através do Mar Vermelho, ele visava a eternidade e a eterna reputação que conquistaria para si mesmo naqueles dias. 5. O ensino dos Salmos. O Salmo 106, do verso 7 e 8, ensina o mesmo. Nossos pais no Egito
não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Você percebe a mesma lógica do Evangelho em ação aqui, a qual vimos em nosso texto de 1 Samuel, capítulo 12, verso 22? Ali, o povo pecador escolheu um rei e despertou a ira de Deus. Mas Deus não os rejeita. Por quê? Por causa do seu grande nome. Aqui é dito que o povo pecador se rebelou contra Deus no Mar Vermelho e falhou em considerar o seu amor. Ainda assim, Deus os salvou com poder tremendo. Por quê? Mesma resposta, por causa do seu nome, para tornar o seu grande poder, para tornar conhecido o seu grande poder. Você vê que o primeiro amor de Deus é o seu próprio nome e não o seu povo? E por que é assim? A esperança para o seu povo pecador. Você entende por que a centralidade de Deus em si mesmo é o fundamento do Evangelho? 6. A oração de Josué. Considere Josué como outro exemplo de alguém que entendeu essa lógica do Evangelho centrado em Deus e a colocou em prática como Moisés ao interceder pelo povo pecador de Deus. Deuteronômio capítulo 9, do verso 27 ao 29, Números 14, do verso 13 ao 16. Em Josué 7, Israel atravessou o Jordão, entrou na terra prometida e derrotou Jericó. Mas eles haviam sido derrotados em Ai e Josué estava perturbado. Ele foi ao Senhor com uma das orações mais desesperadas de toda a Bíblia. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás? O teu grande nome. Josué 7, verso 8 e 9. Você clama por misericórdia, tendo por fundamento o amor de Deus pelo nome dele? O grande fundamento de esperança para todos os servos do Senhor, centrados em Deus, sempre foi a impossibilidade de Deus deixar o seu grande nome ser desonrado entre as nações. Isso era inconcebível. Essa era a confiança fundamental. Outras coisas mudam, mas não o comprometimento de Deus com o seu nome. 7. O testemunho de Ezequiel no exílio. Mas o que então devemos fazer com o fato de que, afinal, Israel se mostrou tão rebelde que foi realmente entregue nas mãos de seus inimigos no cativeiro babilônico durante a época de Ezequiel? Como um profeta centrado em Deus, como Ezequiel lida com esse terrível obstáculo à reputação de Deus? Ouça a palavra do Senhor que veio a ele em Ezequiel 36, do verso 20 ao 23. Esta é a resposta de Deus sobre o cativeiro de seu povo que ele mesmo executou. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Disse, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Em outras palavras, quando todas as outras esperanças se foram e o povo estava sob o juízo do próprio Deus por causa de seu próprio pecado, uma esperança permanecia e sempre permanecerá, que Deus tem um deleite indomável no valor de sua própria reputação e não permitirá que seja depreciada por muito tempo.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdias, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim. Sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 26.